Olá, agora eu acho que ficou melhor, né? A Carla, Leandro, Luciana, a Silvana. Melhorou, né? Acho que agora vocês podiam me dar um feedback, mas eu acho que agora tá melhor, né? Daniele, Lidiane. Oi, Lidiane, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trauma como condutor dos nossos caminhos. O que significa isso? Será que é bom ter um trauma? Não, né? Ninguém quer ter um trauma voluntariamente. Mas o que nós, os humanos... Obrigada, Ivo. O que nós, os humanos, podemos fazer com a nossa história? Como que é dar esse sentido de humanidade para a nossa história? O trauma, Adriana, que saudade de ti. A Fábio também tá aí. Karen Raíssa, Sheila. O trauma nós os humanos, nós temos uma vida que ela é permeada de traumas. Por que ela é assim tão permeada de traumas? Ela, Candy, Sabrina, ela é muito permeada de traumas. Fernanda, Alejandra, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos num conjunto. Nós não vivemos sozinhos, isolados, e certamente aí nós teríamos muito mais sofrimento para vivenciar. Mas o ser humano, por ele nascer tão incompleto, imaginem que um bebezinho de muitos animais, olá Cláudia, um bebezinho de muitas espécies de animais, quando ele nasce, ele já sai correndo. Ele espera 2 horas, um Bambi, um potrinho, um cavalinho. Ele espera 2 horas e ele já está correndo pelos prados, pelos campos. Nós, humanos, não. Por quê? Por muitos motivos. Um dos motivos mais ligados à nossa fisiologia é que quando nós éramos animais quadrúpedes, provavelmente nós teríamos ancas, as fêmeas teriam quadris maiores. E então nós teríamos maior facilidade de abrigar um bebê ainda maior do que hoje nós conseguimos, certo? Mas com o advento da evolução, de quadrúpede passamos para bípede, e na condição de bípede nós não conseguimos manter um bebê além desses padrões que a gente costuma considerar como sendo padrões normais. E aí o bebê pode nascer com 4 quilos, como eu tenho na minha família, relatos de bebês enormes, lindos, mas na verdade, com relação ao desenvolvimento cerebral, este bebê irá nascer com uma janelinha de desenvolvimento dentro daquela condição de útero e de primeiros movimentos fora do útero. Nós não teremos um bebê que nasce, como a gente já viu várias vezes nas histórias em quadrinhos, né? Bebê que nasce já resolvendo o teorema de Pitágoras e falando com a mãe, ô mãe, me troca a fralda. Não teremos esse bebê.
essa não é a nossa característica como humanos. Olá, Paulo, Simone, Sheila, Tatiana, tudo bem? Então, como esse bebê nasce tão prematuramente, ele precisa de um tempo maior para essa maturação e ele precisa de uma pessoa que lhe acompanhe. O bebê não tem autonomia. Essa autonomia de que nós estamos falando se dá pela a falta de condições de sair para comer, por exemplo. Ele precisa da mãe para aquelas primeiras refeições. Ele precisa dessa pessoa para ser protegido. Ele precisa de outra pessoa, independente de ser a mãe ou de ser um parente ou de estar numa casa de um orfanato, mas enfim, o bebê precisa de outras pessoas. Então ele já nasce com essa condição de necessitar de relacionar-se com outras pessoas. E dentro desse relacionamento, ele traz muitas necessidades. As necessidades fisiológicas, que são enormes, e temos um monte, a alimentação, os cuidados, porque ele não caminha, ele não se movimenta, etc. Frio, calor, o bebê não consegue se regular. Mas também nós temos a necessidade dele desenvolver a sua psique. E aí é que nós começamos a tratar do nosso assunto de hoje. Então essa criança começa a desenvolver a psique e ela precisa de ter um anteparo, digamos assim, uma referência para que ela comece a se perceber. Se nós hipoteticamente largássemos um bebê numa circunstância em que ele tivesse todas as suas necessidades fisiológicas atendidas, ainda nós teríamos um bebê que não vai se desenvolver da mesma forma como se desenvolveria qualquer outro bebê. Porque nós precisamos do contato para o desenvolvimento do nosso cérebro. Existem locais no nosso cérebro em que ficam marcas de vazio pela ausência de conexões e de desenvolvimento neurológico no sentido de criação de novas células por falta de estímulo das funções humanas. Então, isso nos diz que nós nascemos com tantas necessidades e essas necessidades não atendidas por muito tempo ou por pouco tempo nos trarão certamente o problema do trauma. O trauma é uma necessidade para esse bebê que não é atendida e que até um certo ponto ele consegue administrar, pois como um bebê que passa fome ou está com frio, ele fica mais agitado, mas chega numa hora que ele começa a gritar e depois, se ele não grita mais, ele desiste. E nesse momento, quando ele usou toda a sua condição de resolver aquele problema e não resolveu, ele irá fatalmente acindir a sua psique de forma a que ele permaneça vivo, porque a sobrevivência é o objetivo da nossa existência nesses termos primitivos iniciais. Bom, isso diz para nós que todos nós temos traumas. Não temos como fugir. Todos nós sofremos algum trauma, em maior ou menor grau. Todos nós sofremos algum trauma. E esse trauma irá causar consequências. Hoje eu ouvi da minha querida amiga e consteladora, colega Rosa Maria,
uma frase que me marcou demais. Ela disse: é como essas pecinhas são como pecinhas de um puzzle, de um quebra-cabeça. E ela falou sobre outras circunstâncias, sobre fragmentos de memórias que a gente não sabe aonde encaixar. Mas aqui também eu falo que uma das pecinhas desse quebra-cabeça, que é a nossa psique, pode ficar danificada com a chegada do trauma. Então, qual a pecinha que vai estragar quando acontece um trauma? Eu não tenho a menor ideia. Nós teremos que observar o que acontecerá depois. Por isso, os sintomas são tão importantes. Por isso que o trauma é uma possibilidade de caminho. Porque ali no trauma é como se eu encontrasse a pedra que travou o andamento da minha vida. E esse trauma pode estragar essas pecinhas de forma a que nós tenhamos várias dificuldades que elas não são exatamente elas não são previsíveis. É essa palavra que não tinha. Elas não são previsíveis. Então, o que a gente vê mais frequentemente, tanto na terapia IOPT, quanto na vida, porque depois que a gente aprende isso, a gente começa a encontrar isso na vida também. Nós começamos a perceber pessoas com dificuldade com o tempo. Pessoas que não conseguem marcar os seus compromissos, se atrasam, não conseguem fazer uma agenda porque elas acham que o item que elas inscreveram ali é apenas uma linha. Depois daquela linha elas escrevem outra linha, mas elas não se dão conta que aquilo demora para ser realizado. Por exemplo, eu vou no salão e marco separadamente a unha, o cabelo, os pés e uma massagem. Se eu consigo fazer tudo junto, ok, mas se eu não conseguir fazer tudo junto, o que vai acontecer? Eu vou precisar de meia hora para unha, depois disso eu vou precisar de 45 minutos para fazer o pé, depois disso eu vou marcar o cabelo e depois disso, ou antes de tudo isso, uma massagem. E essas pessoas com essa pecinha da psique quebrada por causa de um trauma, elas têm essa dificuldade. Então elas estão sempre atrasadas, elas estão sempre em cima da hora, elas não conseguem planejar. A agenda de planejamento delas é uma agenda caótica. Também com o tempo elas têm uma dificuldade quando elas reagem com relação às situações que lhes ocorrem. Então nós falamos na última vez que nós tratamos desse assunto sobre alguém que vai falar com o zelador e o zelador disse, vai faltar água, e a pessoa distrata o zelador. Ora, o zelador não tem nada que ver com isso, ele só está passando uma informação, mas a pessoa recebe aquilo como sendo alguma coisa pessoal, alguma coisa contra ela. Logo hoje que eu ia lavar minha sacada, falta luz. Não tem nada a ver. Ela está reagindo como se ela estivesse presa num movimento que aconteceu provavelmente dentro da vida dela em algum outro momento. Isso, Carla, isso mesmo. Tenho muita dificuldade com planejamento. E exatamente é isso. Esse é um dos sintomas de que existe algum trauma ali, que essa pecinha do tempo, ela ficou desregulada, né? Outra consequência do trauma, outro sintoma do trauma, é que a pessoa cinge, fragmenta, se divide, se aliena. A pessoa está na aula, está na live e de repente, hoje eu vou fazer um bolo, vou usar laranja.
Não tem nada a ver. A pessoa saiu da sua realidade e junto com a sua mente, embora estivesse com os olhos abertos, embora estivesse com o corpo presente, ela saiu e foi dar uma voltinha na sua cabeça. Esse é um outro sinal. Um outro sinal muito, muito, muito presente na nossa vida. Quantas vezes a gente não vê isso nas escolas, com os nossos filhos e netos? Ah, não presta atenção, o coleguinho dele não presta atenção, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue responder as perguntas do professor. Mas o que é isso, gente? Em algum momento, alguma pecinha dessa psique foi quebrada. E aí ele não consegue ficar presente com o corpo e com a mente. Ele foge. Isso também é um sinal de trauma. Um outro sinal de trauma é quando a pessoa apaga. Nesse último com isso, DDA, né? Distúrbio de atenção. Nesse último congresso do professor, houve um momento muito interessante. Ele disse que foi fazer uma constelação com uma colega consteladora, déficit de atenção, exatamente isso, Carla. Ele foi fazer uma constelação com uma consteladora, o professor Rupert, e aí apareceu um acidente de avião. E vocês sabem da maior, ela consteladora, ele trabalhando com ela há muitos anos, ela não lembrava. Não é o fato da gente ser trabalhado, da gente ser terapeuta de outras pessoas, que a gente deve descurar da nossa própria psique. A nossa própria psique, ela precisa ser tratada como se fosse aquele experimento do feijãozinho lá na nossa primeira série primária, em que a gente coloca o feijãozinho no algodão e a gente vê aquela plantinha crescer. Só que depois muita gente bota aquilo fora e nunca mais olha. Imaginemos que aquilo seja a nossa psique. Nós precisamos seguir. Porque os terapeutas têm mais necessidade ainda de ter a sua psique sempre visitada. Com um tratamento com as constelações, ótimo. Eu faço constelações a cada mês, mês e meio, faço constelações com colegas. Nesse meio tempo, eu faço terapia cognitivo-comportamental, para mim também compreender por que às vezes me escapa esse movimento, essa reação. Tudo isso porque os terapeutas, os terapeutas facilitadores de constelação, eles precisam estar com a sua psique completamente ou o máximo possível muito, muito desvelada, para que eles consigam perceber o que o cliente está fazendo, senão eles não percebem. A gente vai constelar um problema que a gente tem. O que vai acontecer? Isso não tem nada a ver com o assunto, mas já que entrou aqui alguma coisa nesse sentido, eu vou falar. Se eu tenho trauma de amor, que é um dos traumas mais presentes, né, na nossa atualidade, e eu vou constelar alguém que também tenha trauma de amor, eu preciso estar consciente de que eu tenho esse problema, como que eu descobri, quais são os caminhos que eu já andei, quantas vezes eu já vi isso nas minhas constelações, para que eu possa minimamente alcançar para o cliente alguma coisa de útil. Porque senão eu vou dar para ele a minha estratégia de sobrevivência. Eu vou dizer para ele resolver o problema dele com aquela estratégia de sobrevivência que eu uso para não olhar o meu trauma. Isso é a coisa mais comum.
A estratégia de sobrevivência que eu uso para resolver a minha dor do meu trauma é a que eu vou prescrever para a criatura. Isso é certo. E aí eu pergunto, vai dar certo? É claro que não vai dar certo. Vai ser uma porcaria. Os meus pontos cegos, eles precisam ser vistos e revistos para eles terem um mínimo, uma penumbra e não ser mais ponto cego. Eu tenho que saber muito bem quais são as minhas dificuldades. Existem muitas pessoas que elas não têm paciência para absorver alguma coisa de uma forma celular para que depois elas consigam transmitir. E aí esses pontinhos cegos vão fazer com que essa transmissão para outras pessoas se transforme em reforço da estratégia de sobrevivência do cliente. Por isso que eu digo, olhem bem o que vocês vão oferecer. Às vezes, a gente querer se antecipar no oferecimento de uma ferramenta nova pode trazer para nós uma posição que nunca mais saia da memória das pessoas. E é uma posição de fragilidade. Então é mais fácil a gente esperar mais um pouquinho e ter um volume maior de conhecimento sobre si próprio para que possa passar mais segurança e mesmo que os passinhos sejam pequenos, aí nós conseguiremos conduzir essa outra pessoa para um outro lugar. Os traumas nada mais são do que sinalizadores de localização. Imaginem, vocês estão no mar com uma lancha e vocês percebem que por algum motivo acabou o combustível. Como vocês irão alertar a guarda costeira de que vocês precisam de ajuda? Ou vocês recebem uma comunicação do rádio dizendo, olha, nós já estamos nos aproximando de uma região XY, que é onde a gente imagina que vocês estejam. Por favor, mostrem para nós a sua localização. E aí o que vocês fazem? Aquele foguete, né? Aquele sinalizador de localização. Isso irá oferecer para vocês o mapa de onde vocês precisam passar para chegar nos seus objetivos. E aí, qual que é a diferença então entre esse movimento de não olhar, né, ser positivo, não ficar olhando, revirando o lixo? Muitas pessoas me dizem, mas isso é uma coisa de ficar revirando o lixo. Ok. Nós precisamos olhar. Não tem como. Por quê? Porque se eu tenho as minhas pecinhas estragadas, que eu não consigo agendar, que eu não consigo lembrar e que eu reajo com posições antigas nas minhas situações até atuais, eu ser positivo ou não vai mudar nada, concordam? Não vai mudar nada. Eu quero ser bem positiva. Agora eu vou fazer uma agenda e eu vou me punir. Eu vou parar de tomar Coca Zero. Eu não vou comer mais docinhos depois do almoço para eu não esquecer. Eu não vou me atrasar mais. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Porque não é um querer e não querer. É um não ser capaz. É muito diferente. Por que as crianças não aprendem na alfabetização? Porque elas têm uma pecinha errada dentro delas? Sim, pode ser. E essa pecinha errada se chama ambiente tóxico. Aí elas não têm vontade, porque elas estão com a psique delas voltada para resolver outra questão que está solicitando uma resposta mais imediata. E isso não foi
provavelmente alguma coisa que aconteceu naquele momento. Foi alguma coisa que aconteceu lá atrás. Uma coisa que aconteceu lá atrás. Uma coisa que aconteceu há muito tempo. E para todos nós é a mesma coisa. Quando nós temos essa dificuldade com estes 3 movimentos, eu já fiz um outro vídeo que falava nos 3 movimentos, nós não conseguiremos mudar essas atitudes simplesmente sendo positivos, fazendo castigo, como fazer caligrafia para melhorar a letra, fazer meditação, respiração. Tudo isso nos treina para alguma coisa, mas não resolve. Essa é que são as grandes questões. A gente pode treinar para ser melhor. É ótimo, dou toda a força, mas para a gente mudar, a gente precisa ir lá naquele sinalizador onde nos mostrou: aqui estamos com problemas. E naquele sinal nós precisamos abrir aquela caixinha e olhar o que está acontecendo lá dentro daquela cápsula. Aí sim, aí o que acontece? Eu me torno consciente dos momentos em que eu planejo errado, que eu coloco um monte de coisa num cantinho que não vai dar certo, e aí eu começo a programar as coisas com realidade. Quando a gente se reconhece como agente traumatizante, não resolve nada para o traumatizado. Que linda pergunta, Cláudia! Sim, a gente não vai resolver para o traumatizado, né? Mas a gente vai dizer para ele, Cláudia, uma coisa que é a essência de tudo. Eu vou te dizer que eu fui malvada contigo. Então eu me coloco nesse exemplo, né? Quando a gente se reconhece como agente traumatizante. Então imagina, eu fui malvada contigo, então eu me reconheço, né? Resolve nada pro traumatizado, e aí eu posso dizer pra ele: não, isso que eu fiz pra ti não foi legal, eu vou mudar, agora eu vou fazer tal coisa. Então eu me reconheci que eu fiz alguma coisa que não estava muito boa e fiz alguma coisa diferente. O que vai acontecer na cabeça do traumatizado, Cláudia? Uma coisa sensacional. Ele vai pensar: então aquilo que eu senti é verdadeiro? Era certo que eu não sentia que estava bem aquilo que estava acontecendo? E isso é o começo da cura da pessoa. Compreender que aquele sentimento, aquele movimento que aconteceu com ela não era uma fantasia. Porque senão nós sempre ficamos nessa borda nebulosa. Mas isso, ela é exigente. Olha só, deixa eu usar um exemplo terrível. Ela bate em mim porque ela me quer bem. É terrível, tá? Mas é uma coisa que deixa muito claro isso. Minha mãe me bate porque ela me educa. Ela se importa comigo. Ela quer me educar, por isso que ela me espanca. Quando a mãe chega pro filho e diz: agora eu vou te educar, mas eu não vou te bater mais porque eu achei que aquilo foi exagerado, ou porque agora eu vou encontrar outros meios. O que esse traumatizado vai sentir? Então realmente era um exagero isso. E eu sentia isso, mas eu tinha que aprender, entre aspas, como eu tinha que reconhecer isso como sendo amor. Percebe? Então esse movimento é o primeiro movimento para ele acreditar em si. E quando eu acredito em mim, eu começo a liberar
a lâmpadazinha do meu farol que me diz para onde eu devo ir. Porque se o meu farol estiver com a lâmpada sempre sendo apagada, do tipo, não, isso aqui tu fez errado, eu vou te bater. Bater faz bem para ti, porque tu precisa aprender. O que acontece? Eu acho que eu não mereço apanhar. Por que a pessoa me bate? Porque me faz bem, porque eu preciso, para eu crescer forte, bonito, saudável. Quando eu questiono as minhas emoções, eu apago o farol que me conduz para os lugares certos. Sabe aqueles sentimentos assim, eu tô fechando uma empresa e tô abrindo uma outra empresa, então eu vou passar uma semana sem CNPJ. O que acontece comigo? Isso, eu mudei essa empresa porque além de eu ter um movimento na empresa que faz com que ela precise ter uma amplitude, eu tenho certeza que essa empresa é uma empresa que eu quero viver tudo que ela faz e eu acho que ela vai crescer mais. Esse achismo, essa percepção é o farol. Mas quando a gente começa a colocar impedimento para esse farol iluminar, a pessoa faz as coisas e dá tudo errado. A pessoa pega empréstimo e dá errado, a pessoa tem uma empresa e dá tudo errado, a pessoa não tem empresa e segue dando tudo errado, sempre dá tudo errado, porque ela não tem esse dispositivo de descobrir qual que é a verdade, o quanto que ela é capaz. Isso fica estragado. Eu acho que eu respondi, Cláudia, eu fiquei tão entusiasmada com a tua pergunta que eu não sei se realmente eu respondi, mas ela é uma pergunta fundamental, basta tornar consciente o trauma? Na IOPT, sim, basta tu ter consciência do trauma, porque tu vai te olhar... Não, na verdade não, né? Porque tu vai olhar para aquilo como tendo acontecido, mas tu precisa saber que aquilo foi verdade para ti naquele momento. Aquele momento que tu passou foi verdadeiro. E aí depois tu precisa fazer esse movimento, porque na verdade essa pergunta é uma pergunta de processo, não é uma pergunta de petição. Não basta uma petição para a gente superar um trauma, a gente precisa de um processo inteiro. Então, ficar consciente do trauma é importante? Sim. É fundamental? Sim. Cura? Sim, mas não só. Não só uma vez, não só um movimento. A gente precisa fazer a integração de tudo isso. Reconhecer o erro. Não só reconhecer o erro, reconhecer essa distorçãozinha que estava na gente, né? Precisa tratar. Sim, precisa tratar. Vamos ver. A Leide se revoltou. Pais narcisistas não fazem isso. Não. Porque eles sempre esperam que tudo que aconteça com os filhos digam respeito a si mesmo. Isso é maravilhoso que tu colocou. Os pais narcisistas, eles precisam que os filhos sejam dependentes dele. Eles precisam que os filhos, né, baixem a cabeça para ele. Porque eles vivem desse movimento de se olhar com importância dentro do outro. Os pais traumatizados, todos somos, né? Pais traumatizados. Nomear os sentimentos para não achar que é devaneio. Uau, isso é lindo! O começo da educação dos nossos filhos depende da nossa educação. E para eu saber se eu preciso pegar a vassoura e tirar as folhas na frente da minha casa da praia, quando chega o fim do dia, que se passou uma tempestade e veio vento, eu preciso nomear tudo. Preciso nomear as folhas, a vassoura, o ato de varrer.
É fundamental que a gente se reconheça, que a gente compreenda: estou sentindo ciúmes, estou sentindo inveja, estou com raiva. E se nós conseguirmos compreender muito daquilo que nós vivemos, os nossos filhos terão muito mais facilidade, porque nós iremos naturalmente dizer: ah, tu tá com inveja do teu amiguinho, do teu coleguinha, porque ele tirou a nota mais alta. Mas olha só, ele tirou a nota mais alta porque passou todo fim de semana estudando e a gente foi pra praia e tu não estudou. Então a gente começa a dar equações matemáticas para as pessoas com determinadas lógicas que as crianças aproveitam muito, muito. Não é isso é assim porque eu quero, não é isso assim para o teu próprio bem, não são essas frases. São movimentos que trazem a toda uma construção. Tu tá braba porque eu não te dei atenção, eu estava distraída com alguma coisa do meu trabalho, eu trabalho porque eu preciso ganhar o dinheiro, mas agora eu tô liberada e nesse momento eu posso te dar toda a atenção que tu quer. O que tu quer, meu filho? O que tu quer, minha filha? Agora a gente pode fazer juntos. Pronto, resolveu o problema. Ascensão, querida. Fernanda. Uma mãe que castiga o filho porque ele não respondeu ao celular, está querendo educar ou está usando uma estratégia de sobrevivência e de controle. Nossa, Verônica querida, mas tem tantos motivos que eu mesma não atendo o celular. Como que eu posso castigar a outra pessoa? Eu acho que essa mãe tá com muita raiva. Tá com muita raiva. E essa raiva tem que escapar de alguma maneira. Nem que seja porque a mulher fez um bolo para ela e ele tá de dieta, então ele vai ter que castigar. Não, essa raiva tá fora do contexto. Penso em traumas causados na gestação por medos que meu filho carrega na vida dele hoje. Sim, querida, mas será que esses medos que ele carrega na vida hoje são só medos que tu colocou como existindo na gestação? Será que depois disso também ele mesmo não vivenciou coisas que ele usou como referência a esses medos? Ou que ele testou e não funcionou para ele, e aí ele confirmou aquele medo? A gente precisava abrir um pouco mais, sabe, Cláudia? Eu te entendo, mas eu acho que a gente precisava abrir um pouquinho mais. Ressignificar. Caí e voltei. Muitas vezes eu penso que ressignificar é uma coisa que não é adequada, sabe? Porque quando tu ressignifica, a impressão que me dá é que tu tá dizendo que aquela coisa mudou de alguma maneira. E as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Uma guerra sempre vai ser uma guerra, uma surra sempre vai ser uma surra, sempre vai ser tudo igual. E eu vou olhar para aquilo e eu não vou entender que aquilo é bom. Não. Nem que aquilo pode ser uma coisa, né? Não. Aquilo é ruim, aquilo me dói. Eu sei onde é que está essa cicatriz dentro de mim, eu encontro ela no meu corpo, porque, como diz Vivian Broughton, que falou nesse último congresso, e foi muito legal que ela disse: somos todos terapeutas corporais. Somos todos terapeutas corporais. Para mim foi chocante quando ela falou isso, porque eu não me reconhecia como uma terapeuta corporal. Claro, pois os traumas estão armazenados nas células, no nosso sistema nervoso. Somos todos terapeutas corporais, sim.
Mas para a gente fazer um fechamento do ciclo que a gente abriu. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Ressignificar, porque eu acho que isso traz uma impressão de que agora eu vou bater palminha para aquilo, e eu não vou bater palminha. Eu tenho uma implicância com essa palavra, assim como eu tenho uma implicância com a expressão criança ferida. Porque a impressão que me dá é que daí, todas as vezes que eu encontrar uma dor, é uma infantilização. E isso não é verdade. A dor não é uma infantilização. A dor é dor. Eu posso passar por um problema antes, agora, nesse momento, e eu não sou uma criança. E vai me doer. E eu vou reagir, e essa minha reação pode ser que seja uma reação infantilizada, ou pode ser uma reação de adulta, mas vai ser uma reação à dor. Então por que a criança que é ferida? Por que é a criança que é machucada? Nós também somos como adulto, ou nós estamos infantilizando aquilo que é chamado de dor. E é aí como eu me incomodo. Quando a pessoa está no sentido de dor, ela é infantilizada. Isso me deixa impressionada. Não. Aquilo não é um adulto infantilizado. Aquilo é um adulto em sofrimento. Em sofrimento. Em sofrimento. O que eu vejo dos traumas, que eles são os sinalizadores? Que foi o motivo pelo qual trouxe vocês até aqui. O trauma é ou não é um caminho na minha vida? Sim. Quando eu consigo criar dentro de mim aquele eu observador, que faz com que eu não reaja mais, porque a reatividade é uma reação traumática, e faz com que eu aqui nessa minha posição de observadora, eu consiga dizer, agora o comando é para eu falar mais baixo. Agora eu digo para ir mais devagar. Agora, né? Então, quando eu estou nesse eu observador, eu posso assistir situações que vão me retraumatizar. E quando eu perceber isso, eu estiver no meu eu observador, eu vou pensar, nossa, quando aquele zelador me diz que vai faltar água, eu fico tão irritada. O que está acontecendo comigo? Pronto, eureka, descobri um ponto que eu preciso ultrapassar. Nossa, eu vou falar com a minha contadora e ela me diz, Lia, nós vamos ter que, um trabalhão, porque nós vamos ter que fechar uma empresa e abrir outra. E eu fico furiosa com ela. Lá atrás do meu eu observador, o que eu vou fazer? Põe uma bandeirinha. Revisitar este ponto no mapa, porque aqui existe alguma coisa que me faz reagir. E esse reagir me diz que aqui tem um trauma. Então, um trauma é, ao mesmo tempo, um sinalizador para a gente revisitar o caminho e ver quais são os pontos que a gente tem que melhorar naquele caminho, no sentido de integrar. E, ao mesmo tempo, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas que não tinham nada, que não tinham nenhum recurso, que não tinham paz, que não tinham estímulo, que não tinham absolutamente nada e que criaram grandes posições para si, não roubando, não fazendo trapaça, mas
desenvolvendo carreiras como atletas, treinando outras pessoas, criando redes para apoio de pessoas em casa de passagem. Essas pessoas são maravilhosas. Sabe por quê? Porque elas viveram os seus traumas. Elas criaram essa capacidade de ter um eu observador e pensar: esse sofrimento que eu passei, eu gostaria que ninguém mais passasse. E ela vai atrás dessa realização. Ela vai atrás de fazer com que outras pessoas que estavam na situação dela não passem por isso. E isso é maravilhoso. Eu penso sempre que quando eu comecei a fazer as constelações, eu queria muito brincar com os meus netos. E hoje eu vejo, eu posso, além de brincar com os meus netos, trazer para as pessoas as respostas que eu não conseguia ter. Oi, Luciana, querida! As respostas que eu não conseguia ter a respeito. Elaine, oi, tudo bem? Leide. As respostas que eu não conseguia ter a respeito de ter uma irmã com dificuldades mentais, e eu tinha uma inveja da vida daquela minha irmã. Gente, que coisa incrível. Eu tinha uma inveja, eu sinto esse sentimento em mim, até hoje eu sou capaz de acessar. E por que eu tinha inveja de uma situação que meus pais me diziam: mas tu não pode sentir isto, porque ela não é normal. Mas a minha vida de normal era só exigência. Eu tinha que aprender a fazer as coisas antes, eu tinha que aprender a fazer as coisas mais depressa, eu tinha que aprender a fazer as coisas mais rápidas e mais eficientes e tudo. O que eu achava de bom naquela vida de normal? Pouca coisa, sinceramente pouca coisa. Oi, Paulinha, oi, Carla, oi, Tatiana. E agora eu sei responder perfeitamente por que eu tinha inveja da minha irmã. E muitas e muitas vezes eu vejo as pessoas quando, de repente, no meio da constelação, é isso, por esse sentimento vem daqui, é isso que me leva, é isso que me traz, e isso me traz a satisfação de ter estudado tantas e tantas horas. Olha, apenas cursos que eu fiz com o professor, eu contabilizei agora 550 horas com curso entre ele, a Vivian Broughton e a Marta Thorsen. Exatamente. E não é por nada que agora eu noto que brota, sabe? Brota muita resposta, brota muita compreensão de coisas. E eu não tenho a pretensão de saber as coisas dos outros. Essa que é a parte mais legal. Eu tenho a pretensão de levar aquele desejo deles de compreender a sua verdade para o lugar onde isso será respondido. É só isso que eu faço. Eu não dou para eles a resposta. Eu simplesmente vou sinalizando um pouco o lugar aonde eles vão encontrar. E eles encontram muitas respostas. E isso tem me feito me sentir muito realizada. Eu entendi muito bem que é para isso que eu vim aqui, para esse lugar. Que bom encontrar com as amigas, que bom encontrar vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. A Ilse está chegando agora, ou já estava antes, eu não vi, mas a live fica todinha gravada no Instagram, tá bom? Todos os alunos têm um compromisso comigo hoje. Nós temos um encontro hoje à noite para conversar sobre o congresso. Então, um beijo para todo mundo. Na semana que vem a gente se encontra. E quem quiser
saber de cursos, saber de constelações, saber de treinamento. Daqui uns dias nós vamos começar a abrir constelações para situações de dificuldade, de pessoas que não têm condições ou de outras situações. Nós vamos começar a abrir também. Comecem a mandar as mensagens para a gente começar a construir todas esses caminhos, né? Porque daqui uns dias nós vamos ter muitos consteladores prontos para começar a trabalhar, colocar a mão na massa. Então, um beijo muito grande a todos. Obrigada, Verônica. Muito feliz de te ter aqui com a gente. Um beijão. Até a próxima.